Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Sextou, gente. Finalmente sextou. Mas antes disso, vamos repercutir um pouco aí, porque agora não é só o Congresso representando a Faria Lima que apontou seus canhões aí contra a justiça social que o governo está tentando promover nesse momento. A grande mídia aí parece aí que deu um jeito aí de tentar chamar aí essa tentativa de justiça social de, vamos dizer assim, extremismo? É isso mesmo que eles usaram, né? Então vamos falar um pouco aí sobre esse extremismo dessa justiça social aí e mostrar que nada mais é do que a antiga e velha luta de classe. Então o tema desse vídeo de hoje aí é a imprensa entrando na guerra do lado do Congresso. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para não perder nenhum conteúdo aí. Sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, conteúdo novo falando de economia brasileira, economia internacional, tópicos especiais, tudo para você ficar sempre bem informado e não ser enganado mais pelo aquele seu tio do Zap aí que fica mandando fake news para todo mundo. Eu também ia pedir para vocês aí, para quem puder, se inscrever no meu Apoia-se. A gente precisa aí fazer esse canal permanecer de pé, a gente faz esse canal para informar vocês. E eu estou fazendo essa campanha aí do Apoia-se aí para conseguir financiar esse canal. E para todo mundo que puder me apoiar com mais de R$ 10 por mês, vai ter um presente especial todo mês, uma aula gravada minha aí, com conteúdos interessantes. Nesse mês vai ser o conteúdo de economia brasileira, de economia básica, né? Então vocês vão começar a entender tudo aí sobre economia, um curso aí bem interessante. Então, gente, vale a pena aí quem puder me apoiar, me ajude aí no Apoia-se. Mas vamos para o tema do vídeo de hoje aí, porque agora a imprensa também, a grande mídia, principalmente aí os grandes veículos de comunicação, aí até o jornal mais assistido do Brasil foi um símbolo disso ontem aí, porque estão apontando os canhões aí para o governo federal, chamando aí essas medidas e essa propaganda que o governo federal e o PT estão fazendo aí para tentar buscar um pouco mais de justiça social na tributação, de extremismo, né? Falando que agora precisa de moderação, que precisa tomar cuidado. Então é basicamente isso, né? Enquanto um lado prega golpe, o outro lado prega justiça social tributária, mas como aquele belo centrista, né, não consegue enxergar a diferença em relação a isso, fala que os dois casos são extremistas e os dois casos devem ser combatidos, né? Para variar aí, se você tensionar um pouquinho mais para a esquerda o debate econômico, já vão chamar isso de extremismo. E aí você colocou um monte de economistas, obviamente, nenhum ligado à área social, nenhum economista heterodoxo, não teve ninguém do Unicamp, ninguém da PUC São Paulo, ninguém da UFRJ, só colocou economista aí que trabalha em consultoria, que trabalha para o sistema financeiro, para tentar mostrar aí que a questão do que o governo está tentando fazer, na verdade, está prejudicando os mais pobres. Teve de novo aí nosso querido Armínio Fraga falando aí que congelar salário por 6 anos seria ótimo para os mais pobres. Como assim, né? Vamos tentar. A cara de pau é muita, né? Você teve aí outros economistas tentando falar aí que essas medidas aí de tensionar o Congresso aí seria prejudicial para os mais pobres. Então, entrou de vez aí o pessoal aí nessa luta aí contra o Congresso. E tudo isso porque o governo está tentando fazer com que, se as contas têm que fechar, já que é essa a lógica, né, exigiram tanto responsabilidade fiscal, estão exigindo tanto esse déficit zero, então já que as contas vão ter que fechar, vamos então cobrar do andar de cima. Então vamos cobrar mais do IOF, vamos cobrar o fim dos supersalários, vamos cobrar juros sobre capital próprio e vamos isentar quem ganha até R$ 5.000 de salário mínimo, mas ao mesmo tempo a gente vai cobrar uma alíquota efetiva de 10% de quem ganha pelo menos R$ 1 milhão por ano. Então tudo isso é basicamente essa aí, que é o extremismo aí que a nossa grande mídia está falando aí sobre as medidas do governo. Vamos mostrar aqui para vocês o grande absurdo
Um dos grandes absurdos, que quando a gente fala de justiça tributária, um desses absurdos é isso. A gente vai falar de outros temas aqui, mas eu acho que esse é o principal dos absurdos. Tem aqui esse gráfico que eu montei, baseado num relatório de março de 2025, do próprio Ministério da Fazenda, mostrando qual que é a tributação efetiva que pessoas que ganham acima de 150 milhões, falei certo, tá, gente? Milhões, 150 milhões de reais por ano, pagam de imposto de renda efetivo. Se você é uma pessoa que ganha entre 150 e 350 milhões de reais por ano, a gente está falando aí de pagar 1,87% de imposto de renda. Se você ganha entre 350 e 500 mil reais por ano, milhões de reais por ano, 3,88% de imposto de renda. De 500 a 750 milhões de reais por ano, 2,77%. De 750 milhões a 1 bilhão de reais por ano, 1,49%. E quem ganha acima de 1 bilhão de reais por ano, paga 5,54%. Hoje, se você ganha 5.900 reais, você vai pagar uma tarifa de 27,5% de imposto de renda, enquanto o milionário está pagando menos de 2% de imposto de renda. É isso que está distorcido. E o que o governo federal está pedindo é o seguinte: eu não estou querendo que você pague os 27,5% de alíquota efetiva que nem um réis mortal tem que pagar. Não, eu estou pedindo para que pelo menos você chegue numa tarifa efetiva de 10%. É isso que ele está querendo. Nada além disso. E quando a gente está falando aí de quantas pessoas vão ser impactadas, você deve pensar que pode ser alguma quantidade até que razoável. Não. Tá aqui, ó. Inclusive em matéria do valor que eu tirei esse valor, tá? 141 mil pessoas seriam impactadas por essa medida. Sabe quanto que dá isso, gente? Menos de 0,1% da população brasileira. Então a gente está falando de 0,1% da população brasileira tendo que contribuir com um imposto um pouco maior para conseguir fazer com que pessoas que ganhem até 5 mil reais, que é 90% da população brasileira, se você conversar com 10 pessoas na rua, 9 delas provavelmente vão estar recebendo menos de 5 mil reais por mês. Vai lá na Praça da Sé, vai lá na Candelária, vai lá, conversa com 10 pessoas. Provavelmente você vai encontrar 9 pessoas que ganhem menos de 5 mil reais por mês. E essa é a faixa de pessoas que serão isentas. E tudo isso aí cobrando um pouquinho mais de imposto de quem ganha mais de 1 milhão de reais por ano. Que dá mais ou menos, em média, 50 mil reais por mês. Então, gente, não tem nada de absurdo. Só que vem a contraofensiva, porque quem que paga a conta escolhe a música. E quem paga a conta da propaganda desses grandes jornais, dessas grandes mídias, do principal jornal, telejornal do Brasil? Milionário, bilionário. É quem vai ser afetado. E vai ser afetado com muito pouco, mas não pode ser afetado com nada. Eles não querem deixar serem afetados com nada. Então aí você vê que qualquer tentativa de justiça social, a gente nem está falando da 6x1. Quando a gente começar a entrar num debate mais profundo da 6x1, aí que os canhões vão ser colocados aí com toda a força possível em cima do governo federal. Porque você já teve até o Lula sendo chamado de stalinista, por querer um pouco, a gente não está falando aí de justiça tributária efetiva, é um pouco de justiça tributária efetiva. Por causa desse pouquinho que ele está querendo, já estão chamando ele de radical, comparando ele como uma pessoa que queria dar um golpe de Estado, que fala abertamente que para apoiar um candidato tem que fechar o STF. Sim, tem gente falando exatamente isso, mas essa pessoa não é taxada como radical, como agora está sendo taxado o governo. Tudo isso para fazer uma campanha que
está pedindo uma maior justiça social. Então, em resumo, para a gente fechar essa semana aqui, é que a imprensa, a grande mídia, se juntou agora ao Congresso, ao mercado financeiro e aos mais ricos para tentar impedir que exista uma movimentação popular mais efetiva, cobrando realmente um pouco, não estou falando completamente, só um pouco, de justiça tributária. Mas nem isso eles querem deixar. Então eles vão acusar todo mundo de radical que está propondo esse negócio, vão chamar os economistas mais liberais possíveis para tentar defender o indefensável. Você viu aqui que um professor que ganha R$ 5.000 por mês paga 27,5% de imposto de renda, mais um cara que ganha 150 milhões por ano, ele paga menos de 2% de alíquota efetiva de imposto de renda. Então é isso que está tentando ser corrigido minimamente. E não está falando nem de dar 27,5% para esse cara, de dar 10% de alíquota efetiva para esse cara. Mas, como sempre, a elite não quer deixar nada, não quer perder nada. Então essa é a guerra que está se desenhando aí. E agora com a imprensa entrando do lado do Congresso, que, vamos lembrar, que não está nem pensando em responsabilidade fiscal nenhuma, acabou de elevar os seus rendimentos, porque agora eles podem receber aposentadoria mais os rendimentos do cargo, e aumentou o número de deputados. Então isso aí choca menos do que pedir justiça social. Tá certo, gente? Vamos cestar então, vamos cestar com responsabilidade. A gente se vê aí na próxima terça-feira. Se você esperou até agora para saber se gostava do meu canal, se gostou do meu canal, se inscreve, se curtiu o vídeo, curta o vídeo. Se quer algum comentário, alguma coisa a mais, coloca aí nos comentários. E quem puder me ajudar no Apoia-se, por favor aí, me ajude. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.